Ah, olá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você conhece o sistema Linux Mint? O sistema Linux Mint nada mais é do que um sistema open source, distribuído e mantido gratuitamente. Mas você já deve ter notado que existem diversos sistemas Linux distribuídos por aí. O que é o Linux, afinal? Para entendermos o que é Linux, precisamos entender o que é um sistema operacional. Imagine, por exemplo, que você precisa acessar um arquivo em seu disco. Os discos rígidos normalmente utilizam uma interface serial ATA, ou SATA, como chamamos. Não entraremos em detalhes sobre essa interface de barra-vento. Ao mesmo tempo que precisa acessar esse arquivo, precisa movê-lo para um pendrive, que possui uma interface de barramento denominada USB, barramento serial universal. Portanto, o seu disco e seu pendrive conversam com o processador e demais componentes através da interface e protocolos distintos. Além disso, seu aplicativo de streaming de músicas, seu navegador, seu gerenciador de janelas também estão rodando paralelamente. Como é possível que façamos todas essas coisas simultaneamente sem se preocupar com os protocolos, com o uso da memória, com os paralelismos e com o gerenciamento de tudo isso? Esse é exatamente o papel do sistema operacional. O sistema operacional nada mais é do que o nome dado ao conjunto de programas que faz o gerenciamento dos componentes do seu computador, tanto internos quanto externos. Além disso, ele também proporciona uma interface abstraída, que simplifica o contato entre usuário e computador. Existem alguns componentes que compõem o sistema operacional, entre eles o núcleo, kernel, o gerenciador de processos, Process Manager, o escalonador, Scheduler, e o gerenciador de arquivos, File Manager. Quando falamos de uma distribuição Linux, estamos nos referindo ao seu kernel, o kernel Linux. No Linux Mint não seria diferente. O Linux foi criado como um projeto pessoal de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds em 1991. Nesse contexto, já existia o sistema operacional Unix, criado por Ken Thompson e Dennis Ritchie, ambos da AT&T Bell Laboratories, em 1970, cujo design e portabilidade fizeram muito sucesso. O estilo Unix-like foi adotado por muitos outros desenvolvedores de sistemas operacionais. Entretanto, o Unix não era gratuito e muito menos livre. A partir disso, Richard Stallman, em 1983, criou o projeto GNU, acrônimo recursivo para GNU is not Unix, além de escrever a licença GPL, GNU Public License. O projeto GNU tinha como filosofia a liberdade e a gratuidade dos programas, permitindo a distribuição de cópias e a modificação de sua própria cópia, filosofia Libre Software. Assim, Richard Stallman é considerado o pai dos programas gratuitos e livres. Richard Stallman também iniciou a criação de um sistema operacional Unix-like, o GNU OS. Entretanto, o kernel GNU, chamado Hurd, não obteve tanta aceitação, e por isso o projeto GNU ficou incompleto. Alguns anos depois, Linus Torvalds iniciou a escrita de seu próprio kernel, o então futuramente aclamado Linux, o qual utilizou para necessidades próprias do seu novo computador, com o Intel 80386. Entretanto, o kernel por si só não era suficiente, e por isso Linus fez uso dos utilitários GNU para tornar o sistema completo e funcional. A partir desta união surgiu então mais corretamente denominado sistema operacional GNU Linux. Com o tempo, diversas distribuições Linux foram criadas, que eram nada mais do que implementações próprias de sistemas feitos por outros desenvolvedores. Anos depois, mais especificamente em 2006, surgiu a distribuição Linux Mint, criada por Clement Lefebvre. O Linux Mint foi criado com base no kernel Linux, utilitários GNU, ambiente gráfico Mate, Cinnamon ou XFCE, e com uma forte base nas distribuições Ubuntu e Debian. O Mint é uma distribuição extremamente amigável para usuários comuns, mas também conta com todos os recursos de outros sistemas operacionais, como Microsoft Windows, macOS da Apple e o FreeBSD. Em resumo, é um sistema operacional funcional, graficamente amigável e com grande usabilidade e confiabilidade, pois é mantido sempre atualizado por seus mantenedores. O Linux Mint, como a maioria dos sistemas Linux, pode utilizar o sistema de partições GPT, Grid Partition Table ou MBR, Master Boot Record, sendo indicada GPT, pois permite até 128 partições, contando com a partição de swap, a de boot, seja por EFI ou BIOS legada, e as partições do usuário. O sistema de arquivos utilizado pelo Linux Mint, assim como a maioria das distribuições Linux, é o ext4, que permite armazenar até 1 exabyte, ou 1 milhão de terabytes, e tamanhos máximos de arquivos de até 16 terabytes, além de permitir ilimitados subdiretórios.
A grande qualidade do Linux Mint é a sua facilidade de uso e estabilidade. Entretanto, a existência de alguns bugs e a seleção de pacotes mais reduzidas podem ser pontos negativos. Opa! R$ 2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Ó, Você conhece o Linux? não conheço. Você vai praticar a partir de hoje? Não sei o que... É um contra o governo. Você odeia o governo? De um modo geral, sim. Então o Linux Mint é pra você. Como? Linux Mint. Linux Mint. É uma Software livre. software livre. O que é O Windows do bem. Windows do bem? Legal. Obrigado. E você? Por acaso já conhecia a distribuição Linux Mint, o Universo Linux? Trata-se de uma ferramenta com um vasto conjunto de possibilidades, todas livres para serem exploradas. Inclusive, o Linux Mint só não é mais distribuído no mercado devido ao fato do Windows já vir instalado de fábrica nos computadores domésticos, como desktops e notebooks. Então, eu convido você a participar desse universo. E o Linux Mint é uma ótima forma de você entrar nele. Muito obrigado. Os discos rígidos normalmente utilizam uma interface serial que os caras estão vendo e não tem como.